Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio e eu estou falando essa semana sobre alguns casos de esquisito, vamos supor assim, de objetos que não identificados, né? Que o pessoal chama de OVNI, né? Objeto não identificado, né? Então vamos ver hoje mais um caso, né? Então é o seguinte, eu vou contar essa história, depois eu leio o Evangelho para vocês em seguida, certo? Então é o seguinte, em 1983, como eu falei ontem, eu cheguei aqui no Santarém, né? Cheguei aqui no Santarém e vim morar aqui no Conjunto Santarém. O Conjunto Santarém fica aqui em Natal, né, no Rio Grande do Norte, na zona norte da cidade. Fica o Conjunto Santarém. Quem mora aqui na zona norte ou aqui em Natal conhece esse Conjunto Santarém, né? Então ele foi entregue em 83. Foi na época que a gente veio morar aqui, né? A gente veio morar aqui, quer dizer, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E só tinha um irmão que era casado e eu era solteiro. Minhas duas irmãs ainda hoje vivem aqui solteira, né? Então é o seguinte, o que eu queria falar é o seguinte, quando eu cheguei aqui em 83, para 84, mais ou menos 84, era muito esquisito, né? Aqui, poucas casas, tinha um sítio aqui, as casas eram só de sítio, poucas casas, bastante terreno, sítio e tudo. E as casas do conjunto ainda não foi todas entregues, não tinha todos entregues. Na minha rua só morava 3 famílias, que é a nossa família e mais 2 famílias, uma no começo e outra ao lado da minha casa, passando uma casa a outra. Então foi pouca família, né? Ainda não tinha entregue as casas todas e era muito esquisito. Aí mais tinha umas casas entregues na outra rua, tudo mais. E tinha cerca assim de, eu acho que era, não, mais ou menos era 84, 85, porque já tinha uma planta. Tinha uma plantada, a mulher da vizinha tinha plantado uma planta na frente da casa. E por acaso chegou a hora da janta, aí os garotos da casa lá, os 2 meninos, entraram para dentro. Hoje são todos casados, pai de família, tudo. Aí entraram para casa, para dentro da casa. E o amigo que estava conversando, o amigo deles e meu também, ficou em frente sentado no batente e disse: não, pode ir, eu fico aqui um tempinho. Depois, quando vocês voltarem, terminar a jantar, a gente começa a conversar. Então ele ficou lá, né? Mais ou menos isso. Aí eu fiquei sentado na minha casa, que passando a casa, aquele estava, era uma casa, passando uma casa, a outra é a minha, né? E eu fiquei sentado num banquinho que eu tinha feito e tudo bem, a rua um pouco escura, as lâmpadas, acho que não tinha nem lâmpada ainda na rua, estava meio escuro assim. E de repente veio, de um beco que não tinha saída para o outro lado, e os dois lados eram um sítio, era sítio, 2 sítios. E veio umas bolas parecidas com essas, assim, ó. Umas bolas assim, tamanho de uma bola de futebol ou um pouco maior. Uma bola de basquete, umas bolas parecidas com essas, assim, ó. 3 bolas assim. Elas vinham assim, ó. Elas vinham assim, rodando uma por cima da outra, sem bater, as 3, fazendo um malabarismo assim. E essas 3 bolas vieram, parecidas com essas, assim, ó. 3 bolas assim. Aí elas vieram e passaram na minha frente, né? Passaram na minha frente essas 3 bolas e foram até onde estava o rapaz, o garoto, né? O rapaz, o menino lá. Eu acho que ele tinha uns, não sei, uns 14, 15 anos, 16 por aí. Aí já era adolescente. Aí, e nessa época eu já era um pouco mais velho, eu já tinha uns 18 anos, né? 18, 19 por aí, 18, 19, 20, eu não lembro muito bem. Mas aí essas bolas passaram na minha frente, eu sentado na frente da casa, eles passaram e foram até o garoto lá, rodaram assim sobre a árvore, para baixo, por cima da árvore, assim ao redor, fizeram aqueles malabarismos e depois elas voltaram devagarzinho e entraram no beco escuro, na altura baixo, né? Assim, a altura de uns 2 metros baixo. E depois elas foram e chegou no outro lado do beco, elas subiram bem alto, passaram por cima de todas as casas e seguiram direto para parte da estrada e foram para a maré, para o lado da maré.
que fica um pouco, fica perto daqui, aí por pra lá, né? Aí fica a cerca de uns 2 quilômetros máximo, 2 quilômetros da onde a gente mora, fica o Rio Potengi, né? E o mangue. Aí foi isso que aconteceu. Então a gente ficou parado, sem saber o que fazer, e olhando para aquelas coisas assim que estavam acontecendo. Em seguida, quando as bolas foram embora, aí eu chamei o rapaz lá e disse, aí, ó, tu viu? Aí ele disse, vi. Eu falando assim porque eu não quero falar o nome dele, né? Ele não autorizou nada, não falei nada com ele. Aí ele disse, vi, rapaz, que é isso? As bolas passou aqui, rapaz, negócio invocado. Sei o que. Aí eu fiquei, pô, caramba, rapaz. Aí ele foi lá pra dentro, chamou os meninos tinha terminado de jantar, chamou os meninos e disse, rapaz, isso aconteceu aqui? Aí disse, são umas bolas aqui, pois é, Antônio, foi. São umas bolas aqui, veio aqui, rodou, umas bolas, parece um metal, assim, de metal, elas estavam um brilho aceso, assim, uma coisa bem interessante. Passaram e foram embora. Então foi isso que aconteceu nesse dia, né? Mais um relato meu. E vamos aqui para mensagem de hoje. Eu estou um pouco assim, um pouco cansado, porque eu passei o dia todo no hospital, né? E eu sou um paciente oncológico, aí eu fico 3 em 3 meses eu tenho que ir no hospital para tomar uma injeção aqui, né? Ó, uma injeção. E uma injeção uma que eu estou fazendo é uma hormonoterapia, né? Para ficar totalmente bom, né? Da doença, né? Então é o seguinte, gente. Aí vamos aqui passar para a mensagem de hoje, que é de Mateus, né? 5, 17 e 19. 5, 17 e 19. E o salmo de hoje, vocês notem aí, para vocês lerem depois que assistir o vídeo, vocês pegam a Bíblia e olha. O salmo é da Bíblia Católica, né? O salmo é o 15, né? E tem aqui também mais uma leitura, a primeira leitura que chama Reis 18, 20, 39. Capítulo 18, versículo 20 a 39. São reis, né? O que eu vou ler para vocês é Mateus 5, 17 e 19, que é o evangelho de hoje, né? Que eu vou ler para vocês. Então vamos lá, né? A leitura de hoje, né? Que é essa daqui, ó. Então vamos lá, né? Que é de 5, 17 a 19, que diz assim, ó. Jesus é a lei, a nova justiça. Não pensais que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhum só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, assim os outros será condenado, o menor do reino do céu. Porém, quem os pratica e ensina será considerado grande no reino do céu. Aí tem mais essa aqui, né? Que é um pouquinho mais, né? Até aqui. Vos digo, se você justiça não for maior que dos escribas e dos fariseus, não entrará no reino do céu. Mas isso aqui é um pouquinho a mais, né? Mas é certo até aqui, que diz que, portanto, quem desobedecer a um só deste mandamento, por menor que seja, assim ensina ou será condenado o menor no reino do céu. Porém, quem os pratica e ensina será considerado grande no reino do céu. Olha aí, gente. O perigo aqui é a interpretação da Bíblia. Você interpretar a Bíblia de um modo errado. Você não tem um estudo. Aí acontece que muitos dirigentes de igrejas aí, pessoas dizem, não precisa estudar outras coisas não precisa estudar outros livros, não precisa estudar a coisa ao redor. Basta você ler a Bíblia e você fala o que está escrito. Está escrito, você fala.
Mas não é assim, porque você fala o que você entendeu, aí vem outra pessoa ler e entende outra coisa, e outra pessoa vem e entende outra coisa. Então você tem que ter um estudo sobre aquilo ali, tem uns orientadores, né? Como por exemplo os padres, os diáconos e as pessoas que participam da igreja, ou são mais velhos ou mais tempo na igreja, ou entendem do assunto, os dirigentes, explica a você uma coisa, entendeu? Ali, aquilo ali você passa a entender melhor, porque a interpretação através do estudo que eles fizeram, né? Aí é isso que acontece. Então, se você interpreta, você lê e interpreta do jeito, outro interpreta do jeito, outro, mas quando falar aquilo ali vai dar uma confusão, ninguém vai entender nada, né? Então é isso que acontece nessas igrejas por aí, né? De nome, essas coisas. Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal. E amanhã tem mais outra história de objetos voadores não identificados. Então, se inscreva no canal e uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E que Maria, a mãe de Jesus e Jesus lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Amém.